Pergunte ao Belotti se já se decepcionou com algum antigo que o dono jurava ser 100% original e se ele teve coragem de falar pro cara que era apenas reformado. Não, já aconteceu assim, por exemplo, há muito tempo atrás eu fiz uma matéria com o Monza 500EF. Eu fiz 2 matérias com o 500EF. A segunda matéria, que é a mais recente, já tem um tempinho, o carro é um colecionador de Monzas e tal, de Campinas, o Evandro. Sensacional, carro perfeito. Na primeira matéria que a gente fez, que era lá nos primórdios já apresentando, mas lá no começo, eu fiz uma outra matéria com 500F, da mesma cor, inclusive. Esse o proprietário falou. Ele falou, o carro tá mais ou menos, enfim, tô arrumando e tal. Quando ele chegou, ele não tava realmente muito legal para gravar a matéria. Tanto que a gente não dá zoom e tal, né? Tá. Deu para gravar, ficou legal a matéria. É difícil né? achar um 500F também, né? Sim, sim. E na época, hoje em dia esses carros, Santana Executivo e tal, eles estão voltando a ser restaurado, preservado. Mas uma época, enfim, esses carros eram... é o Monza velho. Carro de serralheiro. É uma coisa muito assim. Eu comprei minha Suprema lá, eu comprei de um cara que arrumava portão. Não, exatamente. Era muito assim. Agora que eles estão vindo com valorização e tudo mais, né? Mas você acha que vai virar clássico? O pessoal do Auto Super veio aqui na semana passada. Aliás, abraço pro Lucas e pro Felipe. A gente chegou num consenso de que não vai virar clássico Monza assim. Cara, eu acho que... Não, depende. Eu acho que Classic, algumas versões... O 500F eu acho que sim, porque é o primeiro Monza com injeção eletrônica e tal. E logicamente, eu acho que alguns modelos especiais, às vezes um SR, uma coisa assim... Não, o SR já tem um valorzão já, né? Sim, já aparece com uma coisa. Agora, sabe, Monza Tubarão. Para Monza Tubarão, eu não gosto tanto do Monza Tubarão. É um carro que eu acho legal, porque é a evolução do Monza. É igual o segundo Santana. Sim, ele perdeu aquela sacada. E o último Santana é terrível, mas o último Santana realmente não tinha mais espaço, né? E a Volkswagen, vamos mudar aqui, fazer um facelift. E o último Santana, os taxistas adoravam, claro, sim, enfim. Sim. Tecnicamente confiável. era um bom carro, né? Eu costumo brincar muito que eu não gosto muito do Classic, né, da Chevrolet. Mas assim, ele é um carro resistente e tudo mais. O Corsa sim, Sedan? O Corsa, sim. E logicamente, ele é um carro que não é bonito, o facelift ficou bem esquisito. Não, e tem várias versões dele. Na Argentina você vê lanterna e farol, cada um de um jeito, né? Sim, eu dirigi um Corsa Classic automático, é bem raro aqui, né? Raríssimo. Esse aí não foi matéria, eu dirigi só apareceu a oportunidade, que eu dar uma volta, vamos lá. Mas de onde veio? Nacional? Era, ele era feito fora, né? Eu acho que era argentino esse carro. Eu acho que era argentino. Mas enfim, é 1.616 só. 1.616. O manual andava que era um capeta. O automático ele tinha uma certa letargia, assim. Sim, devia ser um 4 marchas por conta ainda, do né? 16 válvulas é tipo um turbo, assim, Sim, digamos, sim. né? Ele é meio que... O Ivetec. Sim. Mas tem um carro, enfim, que é engraçado. E mesmo assim, o Classic é um carro resistente para andar aqui, tipo o Uno, né, aqui no Brasil, né? Sim. Não, o cara bota um óleo de cozinha o Celta, a mesma coisa. Sem dúvida. Não tem especificação pro carro, ele anda com qualquer coisa. Sim. Agora me diz uma coisa, Belotão, qual que foi o carro que você andou, você falou assim, esse aqui eu zerei. Dá 5 carros aí, 5 histórias de carro que você... Putz, agora e falou deixa eu ver assim, se eu lembro aqui de cabeça. Não, mas uma coisa que você não esquece mais, assim. Você entrou, um carro andou de Aston Martin, sei lá. Não, um carro que foi sensacional, assim, meio que foi incrível quando eu andei com esse carro, foi o Plymouth Superbird. Aquele que tava em Araxá? Amarelo, sim. Esse carro, o proprietário era o colecionador, né? Mas andou mesmo? Deu uma suada no carro? Deu para dar uma aceleradinha ali, com as nossas limitações, claro. Não dá para, enfim... Um pneu da época, não dá para não dá para fazer grandes coisas, né? Mas deu para dar uma acelerada. Não, e o legal é que ele é um 440, era um Big Block. Ele é um 440? Com câmbio manual, com pistol grip. Então, e no mesmo dia a gente gravou com um Challenger Hemi, só que automático. Que era do mesmo 426? dono. 426. Que o Hemi é muito legal porque ele é um motor só andando mesmo para sentir aquela sacada. Realmente, ele é um motor que... tem motores mais potentes e tal, mas ele, tinha 425 cavalos, né? Exatamente. Aspirado. Cara, eu acho muito legal esse em 64. Né? Não, é fantástico, né? Aliás, Muscle Car, de modo geral, foi um momento muito feliz, né? Dos americanos, né? Assim... Essa ideia, eu falo estadunidenses de vez em quando, algumas pessoas ficam bravas. Né? Mas enfim, os norte-americanos. Quem fala espanhol fala estadunidense. É verdade, eles falam estadunidense. E a sigla é EEUU.
Ah, é verdade, Zé, tem razão, tem razão. Porque no plural eles dobram a letra, né? Estados Mas... Unidos. não, tem razão. Mas Mas esse... esse 440 é um six-pack? Esse não. É, Six-pack acho que não é, não. O six-pack é só no Challenger. O 440? Challenger, eu gravei com o Challenger também, que ele tinha o 340 com o six-pack. É. Com os É o três... 340 six-pack ou 440? É o 340, 340. sim. O 440 tem o quadrijet ali, mas esse carro muito legal porque, enfim, ele parece uma nave, né? O carro da NASCAR pra andar na rua. Animal. E assim, aquela sensação de se acelerar e o coração pular no peito, né? Aquele E V8. nem é tão rápido. Não, é assim. É um carro de 6 segundos, 0 a 100, 6,5. Só tá eu imagino movimentando- isso na época, né? E sabe que nos Estados Unidos a medida deles oficial é o quarto de milha. É isso aí. O cara vai lá com um Tesla, qualquer coisa. Se tiver É o um quarto. muscle car e fizer o quarto de milha, quarto de milha. É isso aí. Chegou a não é o curva, 0 a não 60. importa, não. Isso é coisa de europeu. Que Sim. não podia correr. É o 0 a 60 Coisa até que mudou. Tanto que assim, o Cobra, né? O Shelby Cobra original é um absurdo, né? Sim. Porque ele é um roadster, é um carro leve, digamos, né? Com um big block, né? Sim, Ou 7 seja, litros, aquela 1.27, ideia... né? Pois é sensacional. É uma ideia muito doida mesmo. Eu andei naquele que foi o Pace Car das 500 milhas de Indianápolis de 65. 100 anos da Dodge. E eles fizeram um evento lá no Walter P. Chrysler Museum. Ah, sim. E sim. aí os carros históricos estavam lá. Tinha o Challenger 396, pode ser? Um Challenger 396, um motor 396 Chrysler ou Dodge, enfim. Acho que deu 426, 440, tem uns menores aí, 318, 340, 383. 383. Andei nesse. Andei no Hemi 426, do Charger que foi, com aqueles pneus. Não sei se são pneu radial ou. Diagonal aí. Diagonal. Diagonal. E andei no. Não era o Roadrunner, acho que era o Daytona. Dodge Daytona. Um dourado com a faixa preta. Na verdade, nem andei, porque esse carro tinha muita fila pra andar. Eu, tipo, o cara tava manobrando, levando de um lugar pro outro. Eu falei, vai dar pra andar? Ele falou, não, já era. Eu falei, onde você vai levar o carro? Aí ele falou, vou levar ali. Aí eu falei, posso ir junto? Aí eu fui do lado. Sensação incrível, cara. Sim. E o carro e distraciona por nada, né? Sim. É um torque absurdo. Não, e é engraçado carro uma outra pesado, coisa. pneu bosta. É muito interessante porque o contexto todo ele é muito doido, né? Porque hoje em dia você pega até a molecadinha e fala, pô, você faz matéria com uma muscle car, às vezes o cara comenta, pô, mas isso com biturbo deve ficar legal, hein? Mas assim, porque assim, o pessoal vê justamente aquela potência de Nissan GTR e tal, com 800, 900 mil cavalos, que é legal, claro, pro contexto, mas para um carro que você tem uma puta de uma eletrônica, digamos, para segurar isso, E né? uma estrutura, né? Porque você anda com um Maverick com 199 cavalos, cara, ele sai de traseira Indomável. e, enfim, é uma Um outra Opala ideia. com 141. Não, Já é sem complicado. dúvida. O terceiro carro que a gente tem, falou de Opala, a gente tem um SS4 também, um 74. O super SS4 verde. não tem valor hoje? Como é que é? Eu acho que ele é um carro que ele acabou valorizando bem, porque é difícil Sumiram achar os seis, SS4. Sim, porque muitos SS4 transformaram em 6. Enfim, cada um tem uma ideia, né? Mas eu acho que o valor histórico do carro é importante, né? Novamente, cada um faz o que acha melhor com o próprio carro, né? Mas assim, eu até brinco, se eu fosse ter um SS4, fosse trocar um motor, eu botaria um V8, tá? Daí seria SS4 mais 4. Mas- Boa. Mas o SS4 é um carro legal. A pessoa fala muito de Opala 6 cilindros, claro, o 250S, o tucho mecânico, aquela coisa toda. Mas o 4151S, que é um motor, tem uma diferença de comando, né? Tem um carburador Um corpo 2.5. duplo, né? O DFV, que é um motor que a Chevrolet usa até hoje nos Estados Unidos, eles usam para barco, para lancha, com 3 litros agora esses motores, né? Tanto que o pessoal prepara os 2.5 da Chevrolet, eles aumentam a cilindrada, tem uns trabalhos que eles fazem, né? Sim. Mas o que é legal do SS4 é que ele é um carro que ele acabou ficando muito raro. Principalmente o cara preta, que é esse primeiro, porque muitos foram transformados, né? Enfim, o carro acabou muitos perderam a identidade por conta disso, né? E... Não, você vai na feira do Opala, enfim, tem Opala que não é SS de placa e tá caracterizado. Sim, é uma outra coisa que, assim, novamente, Triste. cada um faz o que acha melhor, mas eu particularmente não gosto, porque a gente vê em grupo, inclusive de Opala, o pessoal transformando o Commodoro
75, 76, que tem aquele meio teto de vinil em SS. Las Vegas. Tipo, não é um SS. Assim, o carro tem um puta no teto Las Vegas, ou o Opala especial, que era o simples. Sim. Enfim, transformando esses carros em SS, pra mim não faz sentido, assim, particularmente. Eu acho feio também. Eu acho que assim, um a Opala identidade especial... é uma ou de outra é outra, Não, né? exatamente. Eu acho que, assim como o Maverick transformar tudo em GT, sei lá, pra mim não faz muito sentido. Mas né? ali até bastante tempo atrás, o Bitu fez uma reportagem na Quatro Rodas sobre um Maverick 4 cilindros e falou da valorização que está acontecendo, né? Porque muitos dos 4 cilindros duas portas também sofreram um swap Sim, do 302 para vender e não eram, né? Não, exatamente, sim. Tipo, você acha que perde um pouco da história fazendo isso? É assim, olhando do ponto de vista histórico, eu não sou, assim, radical com o antigomobilismo. Eu acho que sim, você tem um carro original, tem uma lógica de ter aquilo original, como nos encontros de Araxá e outros, né? Então tem uma lógica, muitas vezes, ter aquilo lá, né? Enfim. Por outro lado, eu acho que algumas coisas, às vezes, são legais para botar no carro. Às vezes, não a injeção eletrônica em si. No meu Fusca tem injeção, né? Ele tem injeção da Kombi. Blasfêmia! Mas é um carro não original, meu Fusca já é um carro, até a cor, tudo lindo, fora da originalidade. Mas, sei lá, ignição eletrônica, assim, botar no antigo, eu acho que tem coisas que dá para fazer algumas, né? Até para melhorar a convivência, né? Sim, sim. Porque senão fica complicado. Tem gente que gosta muito de sair com o carro antigo e ter algum problema e tal. O pessoal, né? Pô, deu problema, que beleza. Né? Eu odeio. Mas eu acho complicado. Os carros eu gosto de manter eles de modo que você vai sair e consegue andar. Claro, pode ocorrer problema. Outro dia mesmo, tava no Dr. Arnaldo, estourou o cabo do acelerador do Fusca, né? Aí você foi naquela árvore chorona, pegou um... Não, esse daí, como ele tem injeção, né? O pessoal bota uma pedrinha na entrada ali da injeção. Tá lá. Falei, putz, não dá. Deixa eu acabei chamando guincho, né? Mas, porque no carburador o pessoal puxa ali, enfim, deixa ele meio acelerado. Fica e aqui, tal. ó, puxando pela consegue, janela. sim. Mas, de modo geral, foi o carro que eu já fiz, até com a Fernanda de navegadora. A gente já foi em rally de regularidade. É mesmo? E de rodar, sei lá, 500 quilômetros. Daí o rally de regularidade é devagar, né? Aí você fica 7, 8 horas dentro do carro, né? Cara, e 7, 8 horas dentro do Fusca é tipo... Cara, eu descobri que o Fusca tipo ficar numa solitária com uma guilhotina. Mas ele é muito confortável. Você sabe que o Fusca ele é mais confortável que o 190, que o 190 tem banco recaro, né? Ah, fica mais O apertadinho. recaro ele é um carro muito legal, esportivamente falando, mas quando você fica muito tempo nele, ele já cansa mais, é engraçado. E faz você suar mais, que tem mais parte de contato, né? Sim. Ele até tem aqueles bancos individuais atrás, né? Ele tem aquele banco duplo atrás, que era um opcional, não era só o 2.316 que tinha, era de série. E no meio o que ali? Ele tem só um encosto de braço ali? Mas é um carro para 4 pessoas, né? Porque ele tem uns assentos. Daí eu imagino, sei lá, o cara andando lá em Nürburgring, né? Cada um senta. Imaginando que é o Lauda ou o Senna. Mas você não respondeu. Os carros que mais fizeram você dar uma tremida, assim. Putz, então, esse... Porque, meu, é inacreditável. Você já andou de Jensen Interceptor, essas paradas assim? Não. Ou de Irapuru, sim? O Irapuru ainda não também. Também não? Tem um na pauta, Tem 2 do Irapuru na pauta, aliás, que está para... Essas matérias estão para... Eu adoro quando você bota os Puminha, os Gurgel, eu falo, meu, eu Brasinca. Eu gosto muito de fora de série, porque assim, o contexto de fora de série é bacana para entender a ideia em si, né? O contexto que a gente vivia no Brasil, importação fechada, não tinha não tinha como os caras fazerem as coisas. Eu respeito muito esses caras que criaram fora de série por conta disso. Porque o cara fala, pô, mas todos esses carros com motor de Fusca. Cara, nem todos, né? Você tem os Fiat Dardo, por exemplo, é muito legal. O Fiat Dardo, ele usava um chassi próprio, mecânica do Fiat Rally 1.3. Puta num carrinho legal, você botar uma mecânica Fiat moderna hoje nele, imagina, você vai ter um puta num carro legal, com motor entre eixos e tal, né? Mas enfim, tem vários legais. Eu acho a história interessante, porque senão, durante 75 até 90, a gente só teria esses carros daqui, se não fossem esses caras, né? Sim. De criar esse monte de carro, Bianco, enfim, toda essa coisa. Mas, bom, outro carro legal... Tô tentando lembrar agora Corvette de alguns. C4, cara. Isso aqui é essa sonho. é a minha geração preferida. É a minha preferida também. Eu lembro do Esquadrão logo depois Classe A. dos filmes. Esquadrão Classe A, que tinha lá o cara de pau, que tinha um com a faixinha, ele é branca com a faixa vermelha, né? Cara, você andou em tudo que a gente teve de pôster, né? A 280S não pode faltar, um Mercedeiro. Você andou de Odi CSS. Putz, Odi CSS.
Conta isso. Não, é da época onde as marcas faziam carros esportivos mesmo, né? De Com verdade, diferenciais. diferente de tudo. Sim. O Odyssey SS é legal porque é um carro feito para homologação, né? E eu fiquei sabendo uma história, tem o Eduardo, até mandar um abraço para ele, que mora no meu prédio, inclusive. Eu fui no prédio que eu moro atualmente. A gente foi lá ver o apartamento, descemos na garagem, né? Que a gente gosta de carro, sempre vê a garagem, né? Claro, claro. Até pra saber quem é quem, né? É, sim. Pra lembrar das pessoas. Sim, exatamente. E daí chegamos lá, eu olhei, tinha 5 carros antigos, né? Eu falei, puta que maravilha, né? Vamos mudar nesse prédio, tem colecionador de carro, é bom. E daí, e do fim era o Eduardo, que eu tinha gravado matéria, né? O Eduardo Tomitão, ele tem alguns carros antigos e ele tem um Odyssey SS. E ele tava me falando uma história que eu não sabia também. Você vê como é muito legal você falar com um colecionador de carro. Esse é um meio onde você aprende muito. Eu acho que o mais importante é o aprendizado que você tem conversando, né, com os colecionadores, pessoal mais velho e tal. Ele estava falando que o Odyssey SS, versão de homologação e tal, mas vários exemplares que eles venderam em concessionária correram também. Sim. Ele falou, se você tirar o acabamento e tal, tem vários deles dessa série, eu não lembro exatamente se foram 500 exemplares, não lembro exatamente o número. Ele falou, tem marca de solda, de roll cage. Eles iam correr com o carro, depois tiravam e põe na concessionária. Eu não sabia dessa história, eu falei, cara... Por isso que tem pouquíssimos, né? Eu também, sim. Você tem noção de quantos venderam, de quantos vieram? Eu vi até na matéria... Era uma homologação feita aqui? Sim, homologação feita aqui. Tudo aqui, não tinha nada sim, de importado? Sim. Não. E era no motor 1300? Sim, 1300. Ele era o único, né? 1300. E é 1300, sim. Cara, não estou lembrando agora exatamente. Mas ele tinha uma mecânica própria, com preparação própria, inclusive a cambagem e tudo mais era feita para pista, né? Ele era um carro pronto para correr. Sim, Você podia sair da concessionária e ir para o autódromo, assim, correr. Deixa eu ver aqui. Eu acho que era... mais uma matéria aqui do Grandes Brasileiros, de André Fiore, 4 rodas, conteúdo para assinantes. A 4 rodas tinha um arquivo digital que era bem legal. Eu lembro disso aí, e agora também não sumiu, né? Puta, era legal porque era você pegava matérias antigas. 1.4 de 78... Não. 1.4 de 78 cavalos. Ele tinha uma mecânica específica. Isso, que logo depois virou um T-Jet. Brincadeira, não é isso. Não, porque os Fiat Odi, eles eram 1.3, né? Sim, então, 1050, né? Também. Os Fiazinha lá, que os argentinos punham num rally e girava 25 mil giros. Os argentinos adoram o motor Fiat, é impressionante. O Sevel e o Fiasa, né? Eles gostam de tudo, né? Tudo que é Fiat, os argentinos adoram. É muito interessante como a cultura deles é diferente da nossa em alguns pontos, né? Mas porque eles também foram forjados no rally, né? Sim. Eu acho interessante assim, essa questão argentina. Aliás, um dia eu fui assistir a Fórmula E lá em 2017, acho que foi. Jaguar. Foi, mas era o convite da Michelin na época. E daí nós chegamos lá, teve 2 coisas legais. Primeiro, a prestação de tango. Eu nunca tinha visto prestação de tango em Buenos Aires mesmo. Arrepia, não arrepia? Cara, é incrível os caras dançando aquilo lá. Arrepiante, mano. Né, todos aqueles movimentos, enfim, é um balé, né? Uma coisa fantástica. Realmente, assistam aí alguém dançando tangos profissionais que tocando por um na cabeça. Putz, é lindo de assistir assim, né? Você fica emocionado mesmo. É emocionante. E depois, a outra sacada que é muito legal é a paixão dos argentinos, que geralmente o pessoal fala de futebol, essa rivalidade toda, Pelé, Maradona, enfim. Mas os argentinos, eles são apaixonados por carro. E nesse ponto, quando você começa a conversar com um argentino que é apaixonado por carro, a coisa vai embora, porque daí você casa as coisas, né? E o argentino falou pra mim, aqui na Argentina, ele falou, tem muito mais autódromo do que campo de futebol. Não sei, em Buenos Aires não sei. Buenos Aires tem 16 estádios, cara. Buenos Aires, assim, Buenos Aires você tem que considerar pro argentino, porque pro argentino, a Bolívia começa depois de Palermo, né? o cara que mora ali naquela parte ali da Casa Rosada, ele não... fogo. A Recoleta ali e tal. Mas, enfim, tem muito mesmo, porque... o Senna deles veio 40 anos antes do nosso, né? Sim. Não, e o Fangio tinha muita ligação com o Ayrton Senna também, enfim, né? Mas o que eu acho legal... Não, mas eles são malucos por automobilismo? Sim. Passando de geração por geração, 40 anos antes que a gente, cara. Não, sem dúvida. E se você pegar a Argentina, ela era a Itália da América do Sul. Exatamente. Assim, era um lugar muito desenvolvido, assim. A Argentina já foi uma potência, assim, literatura. Sim. A arquitetura é sensacional. Eu acho a Argentina um lugar muito bacana, assim, de modo geral. Como todas as grandes nações, foi ferrada pela política, né?
É, complicado, né? Realmente, os políticos aí sempre transformando as coisas em algo que era interessante, em algo que não é tão interessante.